Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e acabou de ser divulgada aí uma pesquisa para a Prefeitura de São Paulo. Eu vou trazer os vários cenários do primeiro turno, o comparativo, como é que estava em junho e como é que está agora, e trazer também aqui cenários de segundo turno e da avaliação do atual prefeito Ricardo Nunes, do governador Tarcísio e do presidente Lula. Avaliação, apenas lá de quem mora na capital, São Paulo. Mas antes de falar de todos esses números, trazer reflexões, quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, deu uma olhadinha, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, manda o joinha para cima. Se não gostar, joinha para baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, foi divulgada então a pesquisa feita pela Paraná Pesquisas, que ouviu 1.500 eleitores entre os dias 14 e 17 de julho. Ela tem uma margem de erro de 2,6 pontos para mais ou para menos. Aqui eu chamo a atenção que, na medida em que você aumenta a quantidade de pessoas entrevistadas, você diminui a margem de erro. No começo, as pesquisas pegavam de 800 pessoas, 700, a margem de erro é de 3,5. Agora reduziu aqui para 2,6. E na pesquisa espontânea, nós tivemos aqui uma oscilação pequena em relação ao levantamento anterior, que foi feito em junho. Agora o Nunes continua liderando, já liderava antes, com 13,9. Ele tinha 13,7, então mudou muito pouco. O Boulos está com 12,2, tinha 12,7, então o Boulos oscilou para baixo. A diferença dele para o Nunes, que era de 1 ponto, agora está 1,7, já que o Nunes oscilou para cima. O Pablo Marçal oscilou para cima, tinha 3,5, está agora com 4,1. Pessoal, espontâneo, eu esqueci de explicar, é quando o Instituto não fala o nome de ninguém e o entrevistado responde quem ele quiser. Por isso é que aqui o percentual dá bem menor do que quando apresenta a lista com os nomes. Tabata Amaral tinha 2,3, agora 2,1. Datena tinha 0,8, agora 1,1. Os outros aqui, menos de 1%, que inclui Kim Kataguiri que vai tomar um pé na bunda do União Brasil. Eu estou falando isso aqui há muito tempo. Ele deve saber já, falta só oficializar. Bom, agora a pesquisa é estimulada com todo mundo. Então o entrevistador chega, foi feito pessoalmente essa entrevista aqui, essa pesquisa, e apresenta lá todos os nomes. E o entrevistado responde baseado na lista. Aqui tem, inclusive, quem não vai ser candidato, que é o caso do Kim, e eu duvido que o Datena seja também, mas por enquanto tá aí, dando entrevista, falando que vai. O Nunes lidera com 26,9, o Boulos está em segundo com 24,7, uma diferença de 2,2, com a margem de erro de 2,6, dá para dizer que Nunes e Boulos estão tecnicamente empatados, com o Nunes numericamente à frente. Em terceiro vem o Datena com 11,6. Em quarto, Pablo Marçal com 10,9. A Tabata Amaral vem em quinto com 6,4. Aí depois vem Marina Helena com 3,6. Kim Kataguiri está atrás até da Marina aqui, 2,4. João Pimenta 0,9. Altino 0,3. Ricardo Senesi 0,3. Fernando Fantalzi 0,2. Agora, comparação com junho, a gente percebe aqui que o Nunes e o Boulos caíram um pouco, cada um deles aqui. A Tabata caiu mais. E o Datena e o Pablo Marçal conseguiram melhorar os números. Vamos lá então. O Nunes tinha 28,5, caiu 1,6. Repito, está agora com 26,9. O Boulos estava com 25,9, caiu para 24,6. E o Datena cresceu. Inclusive o Datena estava em quarto nesse instituto e agora ocupa a terceira posição. O que eu considero uma boa notícia, porque o Pablo Marçal, para mim, de todos aqui, olha, tem gente aqui muito ruim, mas o Pablo, para mim, é o pior disparado. Então, vê-lo em quarto lugar dá um certo alívio. Então, o Datena subiu de 8,3 para 11,6. O Marçal até cresceu um pouquinho, de 10 para 10,9, só que o crescimento da Datena foi bem maior. E a Tabata Amaral caiu de 8,7 para 6,4. Então, e o Kim Kataguiri, de 2,7 para 2,4. Então são as oscilações, nada demais. O Nunes caiu 1,6, o Boulos caiu 1,2, mas também são oscilações dentro da margem de erro. Agora, pegando aqui, por exemplo, um cenário mais reduzido um pouco, sem o Kim Kataguiri, que não vai ser candidato. Eu bato o martelo nisso aqui tranquilamente.
a gente percebe que a distância do Nunes aumenta para o Boulos. O Nunes fica com 27,7 e o Boulos com 24,8. Então a diferença aqui fica de 2,9, ainda estão tecnicamente empatados. E o Marçal cola no Datena, porque o Marçal, né, herda mais eleitores aqui, vamos dizer assim, órfãos do MBL. O Datena vai para 11,8 e o Marçal para 11,5. A Tabata Amaral fica com 6,8. Os demais candidatos aqui com pouca coisa, né? A Marina 3,7, os demais menos de 1%. E não dá para comparar porque esse levantamento não foi feito na pesquisa anterior. Agora, com todos aqui, exceto o Datena, aqui eles tiram então o Datena, tiram também o Kim Kataguiri, que eu acho que é um cenário bem provável de acontecer, a não ser que alguma coisa de muito diferente aconteça. Nós devemos ter Nunes, Boulos, o Pablo Marçal parece mesmo estar disposto e a Tabata Amaral está resistindo aí, não vai tirar a candidatura para apoiar o Boulos, é o que tudo indica, né? Então, nesse cenário, dá para comparar com junho, a gente percebe um crescimento do Nunes. Todos cresceram, na verdade, menos a Tabata. O Nunes cresceu de 31,1 para 31,9. O Boulos cresceu de 27 para 27,5. Então o Nunes tem uma vantagem aqui de 4,4. Ainda dá para falar que está um empate dentro da margem de erro. O Pablo Marçal cresceu um pouquinho, foi de 11,9 para 12,2. E a Tabata caiu muito, caiu de 11,2 para 7,7. Marina e Helena de 3,9 para 4,4. Então, também aqui uma mudança, pequena, digamos assim, mantendo a liderança folgada do Nunes e do Guilherme Boulos, que disputariam o segundo turno se as eleições fossem hoje. E por falar em segundo turno, o Instituto perguntou em quem o eleitor votaria, caso fosse Nunes contra Boulos. E o Nunes venceria com 50,5% dos votos e o Boulos teria 35%, uma diferença de 15,5%, que até aumentou um pouquinho. Em junho ela era de 15,1%, mas praticamente se manteve, uma oscilação muito pequena, mas uma liderança muito folgada pro Ricardo Nunes, atual prefeito, que é do MDB, que tenta a reeleição. O Boulos venceria Pablo Marçal, 44,8% para o deputado e 33,7% para o coach perdido na montanha, uma diferença de 11,1%, que era de 16,2% a favor do Boulos. Então o Pablo Marçal tirou aqui de um mês para o outro em relação ao Boulos mais de 5 pontos, porém é um segundo turno muito difícil de acontecer. A gente sabe que a tendência, se tudo se confirmar, é um segundo turno Nunes contra Boulos, mas em política a gente já viu algumas loucuras aí, né? E o Nunes venceria o Datena, 47,7 contra 29,3, uma diferença de 18,4, como não foi feita antes essa pesquisa, esse cenário que não foi feito antes, então não dá para comparar. Vamos falar agora da rejeição. O Boulos praticamente manteve, ele é o mais rejeitado lá em São Paulo, não votaria nele de jeito nenhum, 31% dos entrevistados, era 30,9%, até aumentou um pouquinho. E a do Pablo Marçal, ainda bem que aumentou aqui mais de 3 pontos, ela era de 21,5%, agora está em 24,6%. É aquilo, na medida que as pessoas conhecem o Pablo Marçal, a rejeição tem que aumentar, porque não é possível a quantidade de besteira, de absurdo que o Estadão fez e já falou também. O Datena está em terceiro mais rejeitado, 21,6, era 22,1, caiu um pouco. O Nunes caiu bem a rejeição dele, era 19,4, caiu para 17,9, uma queda de 1,5. Bom, os demais aqui, menos conhecidos e tal, então não vou nem falar desses outros. Vamos pegar aqui o Kim Kataguiri, né? O Kim Kataguiri, rejeitado por 16,3 e a Tabata por 15,2. Vamos falar agora da avaliação do prefeito, governador e também do presidente Lula. O prefeito é aprovado por 60,5% dos entrevistados. Era 60,1%, melhorou um pouquinho aqui. E ele não aprovam a gestão dele 35,5%. Caiu um pouco, era 35,8%, o que é uma boa notícia para ele e ruim para o Boulos. Por quê? Quem está no cargo disputando a reeleição, não importa se é prefeito, governador ou presidente, que tem uma taxa de aprovação alta, tem maiores chances de se reeleger ou de eleger o seu sucessor. Então, nessa pesquisa, o Nunes tem aqui mais de 60% de aprovação, juntando com a rejeição baixa que ele tem e a rejeição alta que o Boulos tem, torna a tarefa do Boulos muito difícil neste ano, como foi já na disputa com Bruno Covas lá em 2020, em que ele até foi para o segundo turno, mas tomou 60-40 para o então reeleito prefeito, já infelizmente falecido
por conta do câncer que ele tinha. A avaliação do Tarcísio teve uma queda. Ele é aprovado ainda por 57,1, era 58,1. E desaprovam a gestão dele 38,7, era 37,9. Então, nada de muita diferença também, mas uma queda na aprovação do Tarcísio registrada aqui. E uma leve queda também na aprovação do governo Lula. 48,7 aprovam, era 49 em junho. E desaprovam o governo Lula 47,9, era 46,9. Então, uma diferença a mais da aprovação, que era de 3,1, agora caiu para 1,8. Bom, pessoal, então é isso, muitos números. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser ver com mais calma aí, pessoalmente, baixar o arquivo, dar uma analisada. Mas é isso, eu fico por aqui. Quem puder, espalhe o vídeo, compartilha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.